Existe em Porto Alegre um comitê estadual que é Comitê Gaúcho de Controle Social, né? E, na verdade, o que eles tentam fazer, e lá está a Ordem dos Advogados do Brasil, enfim, várias entidades da sociedade civil e alguns deputados também, de vários partidos. Tá? O que eles tentam fazer? Eles tentam controlar essas empresas que prestam serviço público, seja empresas de ônibus, empresas de limpeza, empresas de construção de estrada, as famosas empreiteiras, tá? Controlar essas empresas. Mas quando foi criado esse Comitê Gaúcho, era bem o período em que a governadora Ieda, então foi no governo passado, lá pelo meio do governo, ela queria prorrogar os pedágios, que são os polos de pedágio que são ligados ao DAER, né? O polo de Pelotas houve um problema, né, que depois eu posso até explicar, e ele foi devolvido à União, ele é ligado ao departamento DENIT, Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte. Então ele ficou fora desse Comitê Gaúcho lá em Porto Alegre, né? E se criou esse comitê em Porto Alegre e ele fica brigando pela não prorrogação dos pedágios, pelos preços, por investigar o que essas empresas estão ganhando, essa coisa toda. Mas o polo de Pelotas, como eu disse, ele ficou fora. Então nós resolvemos criar aqui em Pelotas um comitê semelhante a nível regional, para verificar a situação do polo Pelotas. Então é isso que lá na Câmara nós fizemos uma reunião. Tinham 9 cidades aqui da região, tinha movimentos sociais, né? Por exemplo, os agricultores familiares aqui da região de Canguçu e São Lourenço, os produtores rurais de 3 cidades aqui, de Canguçu, Morro Redondo e Pedro Osório, tinha o próprio Movimento Sem Terra, que hoje tem assentamentos em tudo que é lugar, e no transporte do leite eles acabam pagando pedágio, a Associação de Caminhoneiros aqui de Pelotas, tinha a Associação de Empresas de Transporte, também estava lá, né, aqui em Pelotas, e nós formamos um comitê, então, para ficar em cima da chamada Ecosul, dessa empresa que detém os direitos aqui, que faz um serviço público, né, ela cobra naquelas cancelas ali e tem o dever de manter as estradas, né? E eles dizem que não, mas na minha opinião eles tinham que construir alguma coisa também, construir uma ponte, construir sei lá, mas não, aquilo é só para manter ali, pintar, botar aqueles olhos de gato, botar o emplacamento e tal, nas placas de sinalização, e para isso eles cobram preços que eu acho um verdadeiro absurdo. Aliás, quem é que não acha, né? R$7,80 um carro pequeno e um caminhão daqueles maiores com R$49 cada vez que passa no pedágio. Eu não sei se eu consegui explicar qual é a origem desse comitê. Com certeza. Isso aí, o pessoal me questionou, a semana passada, quando eu fiz a chamada que tu querias aqui, eu recebo muita mensagem por e-mail, via telefone celular, MSN, essas coisas. Aí a primeira pergunta que o pessoal salientou mais, né? O porquê do pedágio funcionar, como existia lá no contrato, vias alternativas. E não existe em nenhuma das praças de pedágio nós temos a via alternativa. Tem como falar um pouquinho sobre isso também? Olha, isso foi já debatido. Esse comitê, inclusive, que eu falei que existe em Porto Alegre, ele tem a participação de uma pessoa que ela tem um diferencial. Por quê? Hoje ele é um consultor internacional de transportes. Ele foi ministro dos transportes lá no tempo do governo Figueiredo. O nome dele, dos mais antigos, é Cloraldino Severo. Ele teve toda a vida dele dentro do antigo DNR, toda ligada aos transportes, e chegou a ser ministro de Estado. Tá? E hoje ele é advogado, ele é tributarista e ele se especializou nisso. Então ele conhece profundamente. Ele pesquisou esses contratos junto com outros advogados, junto com a AB. E infelizmente eu tenho uma má notícia para dar. Se nós entrarmos na justiça hoje, alegando qualquer coisa contra a Ecosul, nós vamos perder. Por que eu digo isso? Porque os promotores federais aqui do Porto Alegre, eles fizeram 7 ações contra os pedágios. Todas muito bem estudadas, formuladas por pessoas que são concursadas para ser promotor federal, que não é qualquer coisa, né? Eles não ganharam nenhuma instância. Eles foram perdendo, recorrendo, em última instância, no Supremo lá perderam também. O que eu estou querendo dizer?
Esses absurdos, como por exemplo não ter uma via alternativa, eles conseguiram fazer um contrato tão bem feito que dispensa eles a via alternativa. Dispensa de via alternativa. Chega ao absurdo de que aqui em Canguçu, por exemplo, ali na Glória, que eles chamam aquele pedágio da Ecosul que tem, ali os moradores fizeram de terra. O que a Ecosul fez? Vai lá olhar. Eles fizeram um quadrado de concreto dessa largura, né, e profundo, muito profundo, que não passa um caminhão ali, de qualquer tamanho, só carrinho pequeno. Então eles inviabilizaram. A justificativa deles era muito inseguro para caminhão circular ali, não tinha sinalização, podia dar muito acidente. Então eles deixam charrete e pequenos carrinhos, que pagam pouco. O caminhão tem que passar no pedágio. E na justiça eles ganharam da prefeitura também. Ganharam para manter isso. Para manter o quadrado esse. Eles ganham todas. Os contratos de pedágios, eles são extremamente bem amarrados. E no Rio Grande do Sul, o modelo de pedágios em várias cidades, eu não lembro agora de cabeça, mas é Carazinho, Caxias, Santa Maria, Pelotas, Soledade, me parece, são 7. Todos eles são assim, como Pelotas. Tu vai para Porto Alegre, tu paga 2 pedágios. Tu vai para Santa Maria, Canguçu, tu paga pedágio. Tu vai para Jaguarão, ali Pedro Osório, tu paga pedágio. Tu vai para Rio Grande, tu paga pedágio. Eles cercaram 7 cidades de pedágio. Fora os outros que tem na Grande Porto Alegre ali, e fora os outros que são comunitários, que são outro modelo que tem na região da Serra lá, que aliás funcionam muito melhor e cobram muito menos.